Imagine uma mente capaz de olhar nos seus olhos, penetrando fundo na sua alma, sem demonstrar qualquer emoção. Um olhar que, ao mesmo tempo em que transmite calma, esconde intenções sombrias. Agora, pense em alguém que sorri para você, conversa normalmente, mas por trás desse sorriso, existe um abismo de frieza e ausência total de empatia. Essa pessoa é capaz de cometer as piores atrocidades sem remorso algum, sem hesitar, como se a dor e o sofrimento alheio fossem apenas detalhes insignificantes em sua trajetória. Para ela, a vida humana não tem valor, e os limites morais simplesmente não existem. Psicopatas, frios, manipuladores, muitas vezes carismáticos, são mestres em se camuflar na sociedade. Eles podem ser vizinhos, colegas de trabalho, até mesmo líderes admirados. Por trás da máscara da normalidade, escondem um verdadeiro monstro, capaz de enganar até os mais atentos. Hoje, vamos mergulhar nos casos mais perturbadores da história, explorando mentes que desafiaram a compreensão da ciência e da justiça. Vamos analisar como esses indivíduos planejaram seus crimes, manipularam suas vítimas e deixaram marcas profundas na sociedade. Prepare-se para conhecer os maiores psicopatas do mundo, entender como suas mentes funcionam e descobrir de que forma suas ações mudaram para sempre a maneira como enxergamos o mal. Afinal, o que faz alguém se tornar um psicopata? E será possível identificá-los antes que seja tarde demais? Bonito, inteligente, articulado. Ted Bundy era o retrato do jovem americano ideal dos anos 1970. Com seu sorriso cativante e olhar penetrante, ele facilmente conquistava a confiança de quem cruzava seu caminho. Era difícil imaginar que por trás dessa fachada encantadora se escondia um dos criminosos mais notórios da história dos Estados Unidos. Ted Bundy parecia um homem comum, alguém que poderia ser seu vizinho, colega de trabalho ou até mesmo um amigo. Ele se misturava à multidão, passava despercebido, e era justamente essa habilidade de parecer inofensivo que o tornava ainda mais perigoso. Mas por trás daquele sorriso se escondia um assassino em série, responsável por mais de 30 mortes nos anos 1970. Suas vítimas eram, em sua maioria, jovens mulheres, cujas vidas foram brutalmente interrompidas. O terror que Bundy espalhou deixou comunidades inteiras em choque e medo, enquanto a polícia lutava para entender quem poderia ser o responsável por crimes tão cruéis. Ele usava o charme para atrair mulheres, fingia estar ferido, pedia ajuda e, com sua lábia envolvente, fazia com que suas vítimas baixassem a guarda. Bundy era mestre em manipular emoções, criando situações em que parecia vulnerável, apenas para revelar sua verdadeira natureza quando já era tarde demais. E depois, as levava para a morte. Suas ações eram friamente calculadas, e ele planejava cada detalhe para não ser pego. O medo se espalhou por vários estados, enquanto as autoridades tentavam desesperadamente capturá-lo. Foi julgado e condenado à cadeira elétrica em 1989, após um dos julgamentos mais midiáticos da época. O caso de Bundy chocou o país e levantou debates sobre a natureza do mal e a capacidade humana de enganar. Antes de morrer, confessou: "O mal está dentro de mim. Sempre esteve." Suas palavras ecoam até hoje, lembrando que, às vezes, o perigo pode se esconder atrás do rosto mais carismático e aparentemente inofensivo. Na antiga União Soviética, um monstro aterrorizava as estradas. Era uma época de medo e silêncio, em que crimes hediondos eram abafados pelo regime e a população vivia sob constante vigilância. As noites eram especialmente perigosas, e poucos ousavam caminhar sozinhos por estradas desertas, pois rumores de desaparecimentos se espalhavam como fogo. O terror tinha um nome: Andrei Chikatilo, o açougueiro de Rostov. Chikatilo matou,
mutilou e abusou de pelo menos 52 vítimas, a maioria mulheres e crianças. Seus crimes eram brutais, marcados por uma violência incompreensível. Ele atraía suas vítimas com promessas inocentes, apenas para levá-las a um destino cruel. Os corpos eram encontrados em florestas, campos e margens de rios, sempre com sinais de extrema crueldade. O medo se espalhava pelas pequenas cidades e vilarejos, onde mães alertavam seus filhos para não confiarem em estranhos. Por anos, o regime soviético se recusava a admitir que havia um serial killer à solta. Isso não podia acontecer em um país comunista. O governo preferia acreditar que os crimes eram obra de doentes mentais isolados ou de elementos antissociais, negando a existência de um padrão. A imprensa era censurada, e as investigações eram dificultadas pela burocracia e pelo medo de admitir falhas no sistema. Enquanto isso, Chikatilo continuava a matar, aproveitando-se da negação oficial e da falta de comunicação entre as autoridades. Finalmente, após anos de investigação e erros judiciais, Chikatilo foi preso em 1990. Seu julgamento chocou o país, revelando detalhes perturbadores de sua mente doentia. Ele foi condenado à morte e executado com um tiro na nuca, o método tradicional soviético para criminosos considerados irrecuperáveis. Frio até o fim, Chikatilo declarou: "Sou um erro da natureza." Suas palavras ecoam até hoje como um lembrete sombrio dos horrores que podem se esconder sob a superfície de qualquer sociedade, mesmo aquelas que insistem em negar sua própria escuridão. Século XVII. Elizabeth Bathory, uma nobre húngara, torturava e assassinava servas jovens. Acredita-se que tenha matado mais de 600 meninas. Segundo a lenda, ela banhava-se no sangue das vítimas para manter a juventude. Foi condenada à prisão perpétua, trancada em um quarto sem janelas até sua morte. Ela é considerada a psicopata feminina mais letal da história. Satanista declarado, Richard Ramirez invadia casas à noite em Los Angeles. Assassinava com requintes de crueldade e deixava símbolos satânicos nas paredes. Seus olhos negros e seu olhar vazio chocaram o mundo durante o julgamento. Ao ser condenado à morte, declarou: "O mal existe, eu sou a prova disso." Morreu em 2013, na prisão. Um dos maiores assassinos em série da história, Pedro Lopes confessou ter estuprado e matado mais de 300 meninas na América do Sul. Foi preso no Equador, mas libertado após apenas 14 anos por bom comportamento. Até hoje, não se sabe onde ele está. Alguns dizem que morreu. Outros juram tê-lo visto na Colômbia. Ele matou poucas pessoas, mas olha, seus crimes foram tão grotescos que chocaram o mundo. Ed Gein usava a pele das vítimas para fazer móveis e roupas. Sua casa era, basicamente, um verdadeiro museu de horrores. Ele inspirou personagens como Norman Bates, de Psicose, Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica, e Buffalo Bill, de O Silêncio dos Inocentes. Em 1981, Issei Sagawa matou e comeu uma estudante holandesa em Paris. Ele foi preso, mas considerado mentalmente incapaz de ser julgado. Depois, foi deportado ao Japão e acabou solto em liberdade. E, pasme, até deu entrevistas e escreveu livros. Hoje, vive como uma celebridade macabra. Um psicopata que se tornou famoso pelo horror que causou. O que leva uma pessoa a tamanha frieza, hein? A ciência ainda tenta entender a mente psicopata. É uma combinação de genética, trauma, sociopatia e vazio emocional. Mas uma coisa é certa: essas histórias reais são um alerta. O mal nem sempre se veste de forma assustadora. Às vezes ele sorri. É simpático, inteligente, charmoso e por isso é ainda mais perigoso. Se esse vídeo te impactou, deixe o like e compartilhe
e se inscreva no canal Virais do Mundo. Comente aqui embaixo. Qual desses casos te deixou mais chocado? Nos vemos no próximo vídeo.